Queridos irmãos, muito bom dia, paz do Senhor a todos. Eu quero cumprimentar os nossos amigos, irmãos que nos seguem pela rede social também, com a paz do Senhor, bom dia. Como os irmãos já sabem, nós estamos dando sequência a um estudo expositivo dos profetas menores. O pastor Thales me antecedeu, deu a aula domingo passado e nós estaremos dando continuidade. O capítulo de hoje é o capítulo de número 9. Mas para isso eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Em Oséias, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 17. Como existem várias traduções, para tomar tempo eu vou lendo e os irmãos me acompanhem na sua tradução. Capítulo 9, versículo 1. Não te alegres, ó Israel, não te exultes com os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus. Amaste a paga da prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerá coisa imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o teu pão não será exclusividade para eles, e não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles foram por causa da destruição, mas o Egito os ceifarás. Mênfis os sepultará. As preciosidades da sua prata, as urtigas a possuirão, espinhos crescerão nas suas moradas. Chegará o dia do castigo, chegará o dia da retribuição, Israel o saberá. O seu profeta é um insensato, um homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade. Ó Israel, muito do teu ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus. Laço do passarinheiro em todos os seus caminhos, e inimizade na casa de Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das tuas injustiças e castigará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal, Baal Peor, e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis com aquilo que amavam. Quanto a Efraim, a sua glória voará como a ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham criar os seus filhos, eu os privarei deles, para que não fiquem nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartar. Efraim, como planejei, seria como tiro, plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, que lhes dará? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Toda malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los, por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora da minha casa, já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. Ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes. Não dará fruto, ainda que gerem filhos, eu os matarei, os mais queridos do seu ventre. O meu Deus o rejeitará, porque não ouvem, e andarão errantes entre as nações. Oremos a Deus, queridos. Senhor Deus,
Pai, graças te damos pela oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede, de poder entrar nos teus átrios com louvores, com adoração ao Senhor, e neste momento iremos meditar na tua lei, a tua maravilhosa lei, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor possa nos ajudar a compreendê-la, não só de modo intelectual, ó Senhor, mas que a sua palavra seja o instrumento que move as nossas vidas, que guia os nossos passos, a fim de que possamos então viver para a tua glória. Senhor, nos ajude neste processo tão maravilhoso que é aprender a tua lei e ao mesmo tempo, Senhor Jesus, tão desafiador que é vivê-la de forma a agradar o Senhor e testificar, ó Senhor, do teu nome aqui na terra. Todos nós estamos neste processo de aprendizado. Todos nós precisamos e necessitamos do seu Espírito para que nos ajude não só a compreendê-la, mas também a vivê-la, para a glória do teu nome. A mim, Senhor Jesus, suplico a tua misericórdia, que o Senhor me use como instrumento a fim de que o teu nome, somente o teu nome, possa ser glorificado e a tua igreja possa ser edificada pela tua santa e gloriosa palavra em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, no capítulo 8, o pastor Thales foi muito feliz ao abordar o profeta anunciando ao povo para que eles tocassem a trombeta, porque o juízo de Deus viria contra Israel. E essa trombeta anunciaria uma águia, como um corvo que viria sobre os povos, sobre aquele povo que seria destruído e levado cativo para a Síria. Era um povo que conhecia Deus, mas não obedecia. Era um povo que conhecia as leis de Deus, mas fazia tudo o que era contrário ao Senhor. Foi levantado um bezerro, adorações, obras feitas por mãos de homens, um povo que caminhava a passos largos à perdição e não ouvia a voz de Deus. Israel, muitas vezes, era obstinado, ou se não todas as vezes, obstinado na dureza do seu coração, e pelo fato de estarem seguros, como aquele bezerro que eles levantaram, que potencializava ou manifestava a sua segurança e a sua força, eles não ouviam Deus, porque eles estavam, vamos se dizer, seguros. Eles tinham um alimento, eles tinham um mantimento, eles tinham provisão, eles tinham tudo o que eles precisavam, humanamente falando, mas eles não tinham a presença de Deus. É um castigo que viria no capítulo 9. No capítulo 8 é anunciado. E agora no capítulo 9, com mais veemência, o profeta continua a anunciar e denunciar os pecados deste povo. Um povo que estava alegre com muitas coisas que estavam acontecendo, mas que não compreendiam que tudo aquilo que estava acontecendo de bom era fruto da bondade e da misericórdia de Deus. E no capítulo de número 9, nós vemos o profeta abordando esses temas. A alegria que contagiava o povo era um desgosto diante da presença de Deus. Neste contexto, Oséias levanta a sua voz para anunciar que o cativeiro, então, agora seria inevitável. A nação estava caminhando para a sua própria ruína. O tom de todo este capítulo 9 é um tom de ameaça de um juízo eminente, ou seja, um exílio. Deus está anunciando ao seu povo que este povo será levado cativo, que a ira de Deus agora se acendeu e que este povo sofrerá as consequências por não obedecer e não guardar os mandamentos de Deus. Eles serão mandados para o cativeiro, onde lá eles entoarão louvores, mas não de alegria, de tristeza. Todas as vezes que eles se lembrarem desses louvores, dessas festas, os seus corações ficarão tristes, porque não haverá mais a presença de Deus. Deus não estará lá como seu Salvador, Deus estará no meio deles, como um juízo, um Deus forte que levantou a sua mão e que puniu o seu povo por conta dos seus pecados. Todos os versículos do capítulo 9 estão direcionados e banhados com esse juízo de Deus. Por isso ele começa dizendo: não te alegres, ó Israel, e não te exulte com os povos. Israel não deveria se alegrar, pelo contrário, deveria se entristecer, porque a sua alegria estava misturada com rituais pagãos. Os povos se alegravam por ter fartura, mas não
se alegravam pelo fato de ser Deus o autor dessa fartura. Pelo contrário, eles se alegravam e depositavam a sua confiança em Baal como Deus da fertilidade. Ou seja, a alegria no pecado é uma loucura diante de Deus. Se alegrar e se esbanjar no pecado diante de Deus é um ato de loucura. Deus diz a ele: a eira dos seus cereais e o lagar das suas uvas era um lugar de festas, mas festas humanamente falando. Deus não participava dessa cerimônia. Não havia louvor, não havia honra, não havia glória. Eles não debutavam a Deus a alegria de tudo aquilo que eles haviam colhido. O mesmo lugar em que eles malhavam o trigo, que era a eira, e o mesmo lugar que eles pisavam as uvas e as azeitonas, era o lugar onde o povo de Deus celebrava e se alegrava com o Senhor. Mas este lugar em que eles se alegravam e celebravam com o Senhor, eles não adoravam a Deus, eles adoravam a Baal. Deus é quem providenciava todas as suas necessidades, porém quem recebia adoração não era Deus. Israel tributava a Baal como padroeiro da sua prosperidade. As bênçãos de cereais e de vinho realmente eram presentes de Deus, mas o crédito todo era Baal. A alegria nessas eiras, nos lagares, se tornavam em grandes festas de orgias. Por isso Deus completa, o profeta completa o versículo dizendo assim: porque como prostituístes, abandonaste o teu Deus, amaste a paga da prostituição em todas as suas eiras e os seus cereais. O povo, além de não adorar a Deus de forma como era necessário, o costume era que todos, o final da colheita, se oferecia e se consagrava a Deus, glorificava a Deus e exaltava a Deus pelos bens, e aí todos poderiam comer a paga do seu trabalho. Ao contrário disso, eles ofereciam louvores a Baal. Eles ofereciam adoração a Baal. Os imperativos aqui são negativos. Deus está dizendo: olha, não há motivo para alegria, não há motivo para festa, não há motivo para que vocês cantem de júbilo e louvor, porque não sou eu que estou sendo louvado, não sou eu que estou sendo adorado. As festas espirituais que vocês estão fazendo estão profanando a minha santidade, estão indo contra a minha lei e a minha palavra. Baal está sendo adorado e eu estou sendo incendiado com a minha ira. Deus está dizendo ao seu povo. Esta prática religiosa, revestida de tanta alegria, não passava de profunda apostasia. Ainda que essa prática em júbilo, em louvor, em alegria, não passava de apostasia diante de Deus. Eles estavam apostatando da sua fé e se curvando a Baal. Eles estavam abandonando a Deus e debotando a Baal todo o fruto que eles haviam colhido, como se Baal fosse o autor da vida, como se Baal fosse o dono da terra, como se Baal pudesse fazer o homem prosperar. Estavam confiando não só em Baal, mas adorando os deuses das nações a qual eles estavam inseridos. A alegria deles não honrava o Senhor, mas era um sinal de um eloquente abandono ao Deus Todo-Poderoso. Eles estavam gritando em alto bom som: nós não precisamos de Deus, já temos Baal. No versículo de número 2, o profeta diz assim: a eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Ou seja, a prosperidade será tirada. Deus está anunciando a este povo: o meu juízo virá. Eu começarei a tirar o que é o fruto da sua alegria. A sua alegria é em estar em uma vida próspera. A fonte da sua alegria é em ter o vinho, é em ter o trigo, é em ter as condições financeiras, é em ter segurança. Pois bem, Deus está dizendo: olha, o lagar e a eira, eles não te satisfarão. Os bens financeiros não estarão mais ao teu lado. Deus iria tirar, iria reter a sua bênção deste povo. Ele diz: o vinho lhes faltará, ou seja, não haverá motivos para a festa. Não haverá motivos para alegria, não haverá motivos para louvor, não haverá motivos para júbilo, porque o próprio Deus arrancará do povo aqueles motivos que eram para alegria. Israel abandonou o seu Deus, tributou honras a Baal.
a abundância das suas colheitas. Portanto, Deus agora priva a Israel do cereal e do vinho. Quando Deus não é honrado em nossas vidas, quando Deus não é honrado de forma a ser glorificado nas nossas vidas, a tendência é perecermos. O povo estava perecendo porque não honrava a Deus, não glorificava, não debutava a Deus o louvor devido pelo fato de Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, suprir as suas necessidades. Suas eiras, seus lagares, em vez de trazer mantimento, sustento, traria agora fome. Em vez de trazer fartura, traria necessidade. Em vez de alegria, traria agora tristeza. Não haveria mais motivo para louvor. O símbolo de toda a prosperidade do povo, a eira e o lagar, aquilo que lhe fornecia realmente o alimento e o sustento, viraram símbolos de vergonha e de sofrimento. O vinho novo faltaria. A nação seria incapaz de se regozijar e de se alegrar. O povo de Deus agora está sendo confrontado diante do próprio Deus. Deus é quem levanta o profeta com essas palavras tão duras para o povo. Um povo que festejava, um povo que tinha fartura, um povo que tinha as bênçãos de Deus ao seu lado. Agora, por adorar outros deuses, por se prostituir, por se curvar a outros deuses, agora sofrerão o duro juízo da parte de Deus. O que traria alegria agora seria motivo de tristeza. O que traria júbilo agora seria motivo de choro. O povo não mais cantaria, o povo não mais jubilaria. Todas as suas eiras e os seus lagares não manterão mais aquele povo nas suas festas. No versículo 3, Deus diz por que isso iria acontecer. Ele diz: na terra do Senhor não permanecerão. A terra era a promessa de Deus para esse povo. Deus havia prometido a terra de Canaã a este povo. Quando os tirou do Egito, quando os fez peregrinar no deserto, Deus havia prometido que esse povo habitaria numa terra que mana leite e mel. Este povo desfrutaria da bênção de Deus, mas Deus põe uma condicional. Esse povo deveria guardar os mandamentos do Senhor, guardar a sua lei, guardar os seus rituais. Deus agora se depara com um povo que esqueceu tudo que eles haviam aprendido diante de Deus e se contaminam com a terra na qual eles tinham como promessa. Ou seja, a terra que seria uma terra para herança, para a promessa, para a bênção, pelo fato deles se contaminarem com os povos que estavam ali, agora Deus tiraria toda a sua herança. Esse povo não teria mais terra, esse povo não teria mais lugar, porque a terra não era do povo, a terra era de Deus. Se não honrarmos a Deus no que Deus nos der, até o que Deus nos deu nos será tirado. A terra continua sendo de Deus. Não foi Deus que abandonou Israel, foi Israel que abandonou Deus. E ao abandonar Deus, perdeu a sua liberdade, perdeu a sua soberania, perdeu a sua nacionalidade. Aquele lugar não seria mais do povo de Israel. A Síria viria como um valente, levaria o povo cativo, destruiria todas as suas casas, seriam destruídas, e o povo agora não seria mais conhecido como o povo da terra de Canaã. Na sua imundícia, Israel não é mais digno de viver na terra que o Senhor havia prometido. Ou seja, o mesmo Deus que levou o povo àquela terra, o mesmo Deus que preparou a terra por herança do povo, é o mesmo Deus que tem poder de tirá-los. O povo agora está se voltando a Baal, adorando outros deuses, se prostituindo diante do Senhor. Deus os trata como uma noiva, como uma esposa, que agora o trai e o abandona e segue a outros deuses. E pelo fato de viver dessa forma, Deus agora se levanta com a sua mão em juízo e diz ao povo que a terra é dele, que aquele lugar em que eles estão habitando não seria mais a habitação deste povo. Eles iriam tornar ao Egito. Não que eles seriam levados ao Egito, mas semelhante ao Egito, a Síria se levantará. Da mesma forma que o povo foi levado cativo ao Egito, que o povo foi escravizado e que lá clamou por um libertador, o povo sofreria as mesmas consequências. E espiritualmente o povo se lembraria do que aconteceu no Egito. Não havia lugar para adoração, havia dificuldades, a mão do opressor era
pesada contra eles. Eles iriam se lembrar de tudo isso quando fossem levados cativos para a Síria. Deus faz menção do Egito para mostrar a eles: olha, vocês estão lembrados de como foi no Egito? Vocês se lembram como foi naquela época em que eu tive que levantar Moisés como libertador? Será da mesma forma. O meu povo, por endurecer o seu coração, irá sofrer as mesmas consequências que eles já sofreram no Egito, pois se esqueceram da minha lei, se esqueceram da minha palavra, se esqueceram de adorar o verdadeiro Deus. Este povo agora será levado para a Síria, onde jamais poderão celebrar as suas festas. Olha o versículo de número 4, diz assim: não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios serão agradáveis. Ou seja, Deus está mostrando: lá não haverá lugar para vocês oferecerem libação, aspersão de vinho no altar do Senhor. Lá vocês não poderão oferecer ofertas a Deus. Os seus sacrifícios lá não serão agradáveis, como não são nos dias de hoje. Deus está mostrando que a qualidade da sua vida espiritual, que a sua religiosidade os levará ao lugar que eles merecem. A sua vida morna, a sua vida de adoração ímpia, o seu estilo pecador de vida, a sua injustiça, o seu estilo de viver de modo como os ímpios e como os mundanos daquela época, os levarão à ruína. Deus não aceitava mais a sua adoração. Deus está dizendo: não derramarão mais libação, serão privados de adorar o verdadeiro Deus. Lá vocês sofrerão as consequências do seu pecado. Os seus sacrifícios não serão agradáveis, o seu pão será como pão de pranteadores. Ali também, o profeta diz que eles comerão pão imundo. E quando ele diz pão de pranteadores, qualquer um que pranteasse um esquife naquela época, qualquer coisa que ele tocasse seria imundo. Ou seja, o seu pão, o seu alimento seria um alimento imundo, não seria sacrificado nem oferecido a Deus. Todas as festas da lua nova, das colheitas, aonde Deus sempre pede para que o seu povo ofereça sacrifício, aonde eles consagram aquele alimento a Deus, aonde eles adoram a Deus, nada disso mais existirá. Será pão de imundícia. Eles comerão pão como pranteadores, se sentindo imundos, se sentindo sujos diante de Deus. Israel retrocede. Imagine agora o povo que foi tirado do Egito por mãos fortes, o povo que viu o Mar Vermelho se abrir, o povo que passou pelo Mar Vermelho, o povo que viu Deus fazer sinais, maravilhas e prodígios, agora retrocede e volta a ser escravo. É como se nós voltássemos ao próprio vômito. É como se nós virássemos as costas para Deus e voltássemos à escravidão do mundo. Deus está dizendo: vocês serão levados cativos. Vocês se lembrarão de tudo que sofreram no Egito, agora na mão dos assírios, por falta de adoração, reverência, louvor ao Deus verdadeiro. Este povo se torna escravo, sendo levado para o cativeiro assírio. O povo que atravessou o Mar Vermelho, que viu grandes proezas, agora vai voltar a ser um povo escravo. Voltará a ser abandonado. O seu libertador não estará com a sua mão poderosa a favor deles. A festa da colheita sempre era no outono. Esse povo fazia um sacramento ao Deus, simbolizando vida, simbolizando as suas expectativas de sobrevivência, uma prova do seu vigor e do seu zelo religioso. Eram festas memoráveis, só que agora essas festas foram voltadas a Baal. Deus não poderia abençoar essas festas. Deus não poderia continuar derramando a sua bênção a um povo tão ingrato. O maior pecado que um cristão pode cometer diante de Deus é o pecado de ingratidão. Se esquecer da obra de Deus em nossas vidas, do que Deus fez. Nós não podemos viver uma vida de murmuração, nós não podemos viver uma vida questionando, nós devemos continuar e prosseguir no mesmo estilo de vida, de adoração a Deus. Um povo que se esqueceu da sua bondade, um povo que se esqueceu do que Deus havia feito no Egito, um povo que se esqueceu do que Deus havia feito ao libertá-los da escravidão. Agora está destinado a viver a mesma situação que viveu no Egito,
agora na mão dos assírios. Este é o retrato desse capítulo 9. Se Deus permitisse que a apostasia da nação se fizesse acompanhada de muita prosperidade, eles poderiam dizer em alto bom som: Deus está aceitando a nossa adoração. Mas existe um tempo entre a misericórdia, a longanimidade e a ira de Deus. Eles estavam neste período. No momento em que eles viviam a bênção de Deus, Deus ainda estava exercendo a sua misericórdia. Mas chega um ponto que passamos esse limite, onde Deus levanta a sua mão com ira e castiga e corrige todos aqueles que Ele ama. Era preciso uma intervenção por parte de Deus. E o meio escolhido pelo nosso Deus foi os assírios se levantar contra o seu próprio povo e os levá-los cativo. A religião dos israelitas invadia todas as suas esferas. Havia alegria, havia louvores, havia júbilo. Mas a sua consciência não era afetada. Eu posso vir à igreja, eu posso levantar as minhas mãos, eu posso orar, eu posso chorar, eu posso até me emocionar na igreja, mas se a minha consciência não for martelada pela palavra, não for transformada pela palavra de Deus, de nada adianta. Seremos somente religiosos na casa do Senhor. É preciso uma transformação, uma renovação pelo entendimento da palavra do Senhor. O profeta está anunciando, o profeta está dizendo: abandone os seus pecados, abandone a adoração a Baal, abandone a prostituição, abandone os seus pecados ocultos. E o povo está tranquilo, porque está vendo a bênção de Deus sobre as suas vidas. Está vendo Deus, um Deus de providência, que os alimenta, que cuida deles, que derrama as bênçãos sobre as suas colheitas. Eles estão vendo a mão de Deus estendida sobre eles. Mas a longanimidade de Deus tem um tempo. A justiça de Deus veio contra este povo. Era necessário que o povo se arrependesse. No versículo 5, o profeta faz uma pergunta: o que farei vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Diante deste cenário tão terrível, diante da reprovação de Deus, em meio a essa adoração falsa e misturada, em meio à reprovação de Deus com essa prostituição e esse adultério não só espiritual, mas também físico, diante de toda essa reprovação, Deus faz uma pergunta: o que vocês farão no momento em que vocês estiverem exilados? No momento em que, se vocês estiverem cativos e se lembrarem das festas solenes, se lembrarem da lua nova, se lembrarem da festa do outono, das colheitas, o que vocês irão fazer? Qual é o sentimento que vai nortear o coração de vocês? Oséias diz que Deus não vai mais aceitar o culto dos israelitas. O pão deles não entrará mais na casa do Senhor. Quando chegarem nas festas do seu calendário religioso, eles estarão em terra estranha. E a sua alegria será uma sinfonia de gemidos. O sentimento que este povo irá sentir é semelhante ao sentimento que é descrito no Salmo 137. Se vocês puderem abrir, 137, versículo de número 3 e 4, que diz assim: pois aqueles que nos levaram cativo nos pediram canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. E eles responderam: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se apegue a minha mão direita e apegue a minha língua ao meu paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Deus está dizendo: nessas festas, o sentimento que vocês vão ter é um sentimento de nostalgia. Vocês irão se lembrar da minha bênção, vocês irão se lembrar do meu cuidado, vocês irão se lembrar da minha mão poderosa, mas lá eu não estarei.
será um período de juízo, será um período de sofrimento, mas Deus é misericordioso e ainda assim tem misericórdia do seu povo. Versículo de número 6, porque eis que foram a causa da destruição, mas o Egito os ceifará. Eles foram fugindo por causa da destruição. O profeta está dizendo que muitos israelitas naquele momento tentarão fugir do cativeiro buscando asilo então no Egito. Porém eles caminharão não para um refúgio, mas para a própria morte. Nessa corrida desesperada por sobrevivência, o profeta continua dizendo no final do versículo: as preciosidades da sua prata, as urtigas as possuirão. As preciosidades da sua prata, as urtigas possuirão, espinhos crescerão nas suas moradas. O que Oséias diz é que aqueles que tentarem escapar da destruição devastadora das mãos dos assírios tentarão encontrar refúgio no Egito, porém não obterão descanso algum, mas certamente serão ceifados. No versículo de número 7, Deus pronuncia esse castigo. Embora eles tentam procurar refúgio no Egito, e é citado uma cidade chamada Mênfis, era uma cidade ao norte do Egito, ela tinha enormes pirâmides e era considerada a capital do Baixo Egito. Era uma cidade conhecida por um grande cemitério. Nessa cidade, que eles iriam procurar abrigo e refúgio, muitos deles serão mortos. Eles seriam sepultados. Por isso o profeta diz que lá em Mênfis os sepultaria. Eles perderiam a sua prata no meio dessa fuga. Tudo que eles tinham como precioso teria que ser deixado para trás. E quem iria usufruir desses bens? O profeta continua dizendo: as urtigas a possuirão. Os espinhos agora transformarão as suas casas em montulho. Suas preciosidades e utensílios seriam todos abandonados. Tudo que eles tinham por mais de precioso não valeria de nada diante desta fuga. Não haveria lugar para que eles se escapassem da ira de Deus. Quando estamos em dificuldades, nós clamamos a Deus, e Deus, na sua misericórdia, vem a nosso favor. Mas quando temos Deus exercendo o seu juízo, não há como escapar. Se Deus vir contra nós, se a mão poderosa de Deus se levantar contra nós, não há refúgio, não há lugar, não há abrigo, não há onde se esconder, não há como fugir desse Deus que é soberano e que tem o poder e o controle de todas as coisas. O versículo de número 7 diz assim: chegarão os dias de castigo, chegará os dias da retribuição. A desobediência sempre acarreta consequências. Oséias agora anuncia o dia do castigo. Esse dia já é anunciado desde o versículo de número 1. Será um dia de retribuição. A lei da semeadura agora se cumprirá. Um povo que foi desobediente, infiel, que foi ingrato a Deus, agora irá colher as consequências dos seus atos. A pior coisa que Deus pode fazer a cada um de nós é nos entregar às nossas próprias consequências. Este povo agora está sendo entregue às consequências dos seus atos. Israel semeou o mal e agora a sua retribuição será o castigo. O povo de Israel não apenas tapou os ouvidos para a voz de Deus, como também intitulou o profeta como um louco. Em vez de confrontar a si mesmos, os israelitas, além de não confrontar a si mesmo com os seus pecados, ignoram a voz profética de Oséias e o têm como um tagarela, como um louco que anuncia em voz alta e não ouvem a sua voz. Pelo contrário, desfazem do profeta e continuam no seu estilo de vida pecaminoso, um coração endurecido,
um coração pedrificado, um coração que já não ouve mais a voz de Deus. É típico este comportamento do ser humano. Quando não consegue admitir a sua culpa, sempre procura se levantar contra aqueles que expõem o seu pecado. Foi assim com João Batista, foi assim com Jesus, foi assim com Paulo e continuará sendo assim. Todas as vezes que o homem é confrontado com a sua culpa, se ele não olhar para dentro de si e não confessar os seus pecados, um sentimento humano se levantará no seu coração, um sentimento pecaminoso. Os críticos de Oséias respondem de maneira hostil à palavra que Oséias estava anunciando. Não porque Oséias não estava anunciando a palavra de Deus, mas porque eles sabiam que Oséias estava falando a verdade. A verdade confronta o coração do homem. Eles sabiam que eles não estavam vivendo um padrão de vida que agradava a Deus. Existe um provérbio que diz assim: até o louco aprende quando sofre. Se eles não ouviram a voz de Deus, se eles não ouviram a voz do profeta, Deus agora anuncia um juízo. Se eles não aprenderam pela voz do profeta, Deus iria levantar o juízo, e em meio ao sofrimento, eles iriam compreender que era Deus que estava falando com eles. O insensato não fica sábio, o louco nunca fica sábio, exceto quando ele passa pelo sofrimento. A consequência, o profeta diz que Israel será afligido. E o momento em que Israel for afligido, eles vão ver o quanto eles desprezaram a instrução por parte de Deus. No momento da sua aflição, no momento da sua dificuldade, no momento da privação da adoração, no momento em que eles estiverem como já estiveram no Egito, sofrendo, escravizados, sendo massacrados por um povo ímpio, eles se lembrarão da voz profética, eles se lembrarão de tantas e tantas vezes que Deus levantou Oséias com autoridade, com poder, a fim de levar o povo ao arrependimento. Que Deus, na sua misericórdia, possa trabalhar em nossos corações, para que possamos ouvir a voz de Deus, que essa voz penetre em nosso coração e que seja como um espelho, que mostre as nossas dificuldades e que possamos pedir misericórdia ao Senhor, para cada dia estarmos mudando na presença de Deus a fim de agradá-lo. Consequentemente, o profeta anuncia: vocês serão castigados. O profeta é o sentinela de Deus. Eles tinham um profeta como louco. Olha o versículo de número 8. O profeta se intitula como um sentinela contra Efraim. Ao lado de quem? Ao lado do próprio Deus. Este profeta agora diz: olha, ainda que eles me tenham como louco, sou eu um sentinela, estou ao lado do próprio Deus, estou anunciando as palavras de Deus. Oséias não é um insensato, nem um louco, mas é um sentinela. Ele está na torre de vigia, ele anuncia a chegada de um perigo e de um inimigo eminente. Oséias está anunciando: a Síria virá, o castigo de Deus virá, a mão de Deus pesará contra vocês. Oséias está sendo o arauto de Deus a anunciar ao povo: se arrependam dos seus pecados, se convertam das suas iniquidades, voltem-se a Deus. E o povo está tendo Oséias como um louco, como um falador. Oséias fala em nome de Deus, inspirado por Deus. Ele é o homem do Espírito, mas Israel o vê como um louco. Versículo de número 9, o profeta diz: por que eles estão numa frieza espiritual tão grande? Muito profundamente se corromperam. O profeta não só mostra o tanto que eles se corromperam, mas ele agrega isso dizendo: olha, vocês se corromperam de uma forma muito profunda, muito profundamente vocês estão corrompidos. Não é uma corrupção rasa, não é algo pequeno, vocês estão mergulhados no pecado, vocês estão atolados no pecado, vocês se corromperam como nos dias de Gibeá. Ele usa essa passagem que está em Juízes, capítulo de número 19 até o versículo 21, para mostrar tamanha iniquidade que esse povo estava vivendo. Essa passagem fala de um levita que foi buscar a sua esposa na casa do seu sogro, e chegando lá,
Esse sogro o impede que ele volte nos primeiros dias, e ele fica alguns dias na casa do seu sogro. E o seu sogro despede, ele vai com a sua esposa, mas a caminho da sua casa, já era tarde, ele pernoita em Gibeá. Ao ficar naquela cidade, não havendo quem oferecesse estadia para este levita e para sua esposa e para o seu moço, ele decide então ficar na praça. Leiam essa história, vocês irão compreender a profundeza do pecado que Israel estava cometendo contra Deus. E ele, ao decidir ficar na praça, um certo homem de idade, voltando da sua labuta, os constrange então para que eles pernoitem na casa deste homem. E os homens maus daquela cidade intentam contra este levita, a fim de praticarem coisas horrendas contra ele. E o senhor dessa casa então oferece a mulher do levita, a fim de que eles apaziguassem ou então desistissem. Eles tomam essa mulher e molestam ela a noite toda. Essa mulher é maltratada, molestada e colocada aos pés dessa casa logo pela manhã. Ao abrir a porta da casa, a mulher é encontrada morta. Tamanha a crueldade desses homens. O levita agora corta essa mulher em 12 pedaços, distribui entre as tribos. E essas tribos, ao saber que havia acontecido, elas entram em união e buscam a Deus o que elas deveriam fazer contra essa situação, contra a tribo de Benjamim que estava residindo em Gibeá. Todos eles se levantam e o resultado final de tudo isso é 180 mil mortos. Tão terrível era o pecado de Israel que é comparado agora com o pecado de Gibeá. Oséias não é um profeta da conveniência, pelo contrário, ele expõe e toca na ferida do povo. Ele expõe e toca nos seus pecados e diz: olha, vocês estão semelhantes a este povo. A sua crueldade cheira mal às narinas de Deus. A sua ruindade, o seu pecado, o seu abandono às leis de Deus, a sua imoralidade está parecendo com aquele povo de Gibeá. O profeta está ofendendo agora o povo de Deus, está mostrando os seus pecados e comparando como um povo ímpio, um povo horrendo. Deus puniu aqueles rebeldes. O que o profeta está mostrando é que Deus não tem a corrupção por agrado, pelo contrário, Deus punirá todos os corruptos e pecadores. Deus rejeita as abominações do homem. O que o profeta está dizendo é: Deus se levantará contra vocês da mesma forma que se levantou contra os benjamitas em Gibeá. Haverá destruição, haverá morte, haverá cativeiro, haverá justiça, haverá as mãos de Deus contra vocês. Da mesma forma que Deus levantou as tribos para que eles pudessem aplicar a justiça de Deus, Deus agora levantará a Síria e esse povo sofrerá as consequências. O versículo de número 10, o profeta muda um pouco, a fim de que o povo olhe um pouco para trás. E olha o que ele diz: achei Israel como uvas no deserto. Vi vossos pais como uma primícia das figueiras nova, mas eles foram para Baal Peor. Deus está se lembrando: olha, Oséias está dizendo: olha, eu vi esse povo como uvas no deserto, um povo especial. Oséias usa essa figura de uvas para descrever os primeiros dias de Israel. Os primeiros dias, Deus se deleitava com o seu povo. Israel se deleitava em seu Deus. Era como uma menina abandonada ao relento, onde Deus toma para si. Israel cativo, oprimido, sofrendo, Deus liberta esse povo, traz para si. Deus promete a esse povo a terra que emana leite e mel. Deus faz uma aliança com esse povo, inquebrável por parte de Deus, porque Deus não quebra a sua aliança, porém por parte do povo desprezada e abandonada. Deus cuida dessa noiva, Deus adorna essa esposa, Deus desposa, promete um casamento, contudo Israel tornou-se uma esposa infiel. É assim o cenário de Oséias. Os capítulos primeiros nós vemos
ao estudo que o povo era considerado como uma mulher infiel, onde Deus prometeu aliança, onde Deus prometeu estar com ela, e ela se tornou-se infiel. Abandonou o seu marido, foi atrás de novos amantes. Israel tornou-se uma esposa adúltera. Se rendeu às práticas da prostituição. Deus está falando, olha, houve um tempo que eu me deleitava em Israel. Houve um tempo que eu era o seu Deus. Houve um tempo de comunhão. Houve um tempo de real adoração. Houve um momento onde havia prazer, alegria, deleite. Houve um tempo onde a minha presença se manifestava agradável no meio desse povo. Porém, esse povo traiu a Deus. Esse povo foram a Baal-Peor, se consagraram por uma vergonha de idolatria. Deus agora não olha mais com eles como quem olha para sua noiva, mas Deus sente vergonha do seu povo. O povo que ele resgatou, que ele tirou do Egito, que seria luz para as nações e a glória de Deus no mundo, agora é motivo de vergonha. Olha o versículo de número 11. Quanto a Efraim, a sua glória voará como uma ave. Deus está dizendo que Israel perderia a sua glória. Aquele povo que era conhecido como povo de Deus, aquele povo que era conhecido como povo que passou o Mar Vermelho, aquele povo que era conhecido como povo que as nações temiam em se levantar contra eles, porque Deus estava com eles, a sua glória se foi. Israel haveria de perder a presença de Deus. Como uma ave que voa, a glória iria embora. Israel deixará de ser um povo especial, uma nação sob a proteção divina, com uma missão divina e especial entre todas as nações, para ser um povo disperso, um povo que seria dispersado pelo mundo. Israel perdeu o respeito próprio, perdeu a reputação, perdeu a manifestação gloriosa da parte de Deus. Quando não estamos com Deus, irmãos, quando Deus não é a primícia das nossas vidas, a glória de Deus não está conosco. Eles perderiam muita coisa por conta da sua prostituição, por conta dos seus pecados, por conta da dureza do seu coração. Eles pagariam um preço muito alto. Primeiro, eles perderiam a glória de Deus. Deus tocaria no que eles mais se gloriavam. Somos israelitas. Somos o povo de Deus. Não basta falar que somos o povo de Deus. Não basta dizer que somos crente. Devemos viver como povo de Deus. Esse povo não poderia falar com os seus lábios, com a sua boca, que era o povo de Deus, se as suas vidas, se o seu testemunho, se o seu estilo de vida diziam o contrário. Deus agora toma uma decisão. Vocês não terão mais a minha glória. No versículo de número 11, ele ainda continua: a minha glória voará, não haverá nascimento. Deus está agora dizendo, olha, vocês não vão gerar mais filhos, não haverá gravidez e nem concepção. O lugar aonde vocês vão é um lugar de tamanho sofrimento, que vocês não terão filhos, não haverá alegria na concepção. Deus está dizendo que eles iriam perder muita coisa, eles perderiam os seus próprios filhos. Porque Israel correu atrás de Baal, o Deus da fertilidade. Eles agora estão sentenciados a viverem a infertilidade. Não haverá nascimento, nem gravidez e nem concepção. Como eles adoravam a Baal e diziam que Baal era o Deus da fertilidade, Deus agora mostra que Baal não é nada. Deus tira o que eles mais tinham como adoração a Baal, a fertilidade. Agora Deus tira os seus filhos, não haverá nascimento, nem gravidez e nem concepção. Este é o juízo. O juízo agora tem implicações futuras e nas futuras gerações, que são os filhos. Deus primeiro impediria o nascimento, depois extinguiria o útero dessas mulheres e finalmente, antes da concepção. Contudo, se poupasse de modo que criasse algum dos seus filhos. Não obstante, não haveria proveito, visto que Deus tiraria os jovens na flor da idade. Olha o versículo de número 12. Ainda que venham a criar os seus filhos, eu vos privarei deles, para que não fiquem nenhum homem. Ai deles, quando eu me apartar. O cativeiro será tão duro,
que pais serão privados de filhos, que os pais não verão os seus filhos. Será um momento de tanta dor. E Deus diz: ai deles, quando eu então me apartar. Não haverá mais quem clamar, não haverá mais quem buscar. Deste modo, pois, ameaça de destruição inteira ao reino de Israel. E por último, ele encerra um versículo dizendo: certamente, quando deles eu me apartar. O profeta quer dizer por estas palavras que os homens tornam-se miseráveis e amaldiçoados quando Deus se alheia deles. Esses homens estão condenados a viver o opróbrio, a vergonha. Eles estão condenados a sofrerem um castigo por parte de Deus e a vergonha porque Deus se levantou com a sua ira. Versículo de número 13 e 14. Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, que lhes dará? Dá-lhes ventre estéril e seios secos. Primeiro o profeta diz: da mesma forma que a soberba de Tiro subiu ao Senhor, a soberba de Israel agora acendeu a ira de Deus. Deus castigaria este povo severamente. Efraim também sofrerá o juízo, que agora Deus mostra que é planejado por ele mesmo, pelo próprio Deus. Embora ambas as nações fossem implantadas em lugar de prazer, lugares bons, lugar onde há colheita, Tiro era uma cidade que tinha um porto, que era muito bem sucedida. Da mesma forma que Tiro está destinada a sofrer na mão dos assírios, agora Israel também sofreria a mesma condenação. O povo da promessa agora é alvo do juízo. O povo da aliança é alvo de um litígio diante de Deus. E o profeta, no versículo 14, faz uma oração dizendo: dá-lhes, ó Senhor, o que lhes dará? E o profeta diz: dá-lhes ventres estéreis e seios secos. À luz dos horrores que estavam por vir, o profeta ora pedindo a Deus que lhes dê um ventre estéril. O juízo divino são justos, e Oséias ora pedindo que os filhos de Israel sejam levados antes de nascer, para que sejam poupados dos horrores que estavam por vir. A oração do profeta é tão sincera diante de Deus, que ele diz: Senhor, dá a eles um ventre estéril, não permita que neste opróbrio, nessa vergonha, nesse sofrimento, lhe nasçam filhos, porque nascerão para sofrerem, nascerão para padecer o justo castigo por parte de Deus. Versículo de número 15. Deus agora ataca o centro da adoração e de toda malícia. Deus diz: toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los, por causa da maldade das suas obras. O lançarei fora da minha casa, não os amarei, todos os seus príncipes são rebeldes. Deus está atacando a idolatria, personificando a cidade de Gilgal. As iniquidades ali perpetradas em outros santuários também eram semelhantes, mas o centro da adoração, o centro da depravação era Gilgal. Deus está dizendo: olha, vocês não terão essa terra por herança. O lugar que era um lugar de adoração, vocês profanaram, e agora eu me levantarei. A linguagem de Deus é muito forte. Deus diz que aborrece agora o seu povo, não os ama mais, não há amor por parte de Deus diante do seu povo. Enquanto Israel permanecesse em seu pecado, Deus continuaria com o seu juízo. Não desfrutariam das bênçãos e muito menos do amor de Deus. E no versículo de número 17, Deus continua dizendo: o meu Deus rejeitará, porque não ouvem. Andarão errantes entre as nações. Deus dá um motivo pelo qual ele está por rejeitar o seu povo, porque o seu povo não ouve. As palavras de Deus são lançadas como que ao vento. Deus vê Israel como uma árvore, o machado como o juízo que cortou as suas raízes e secou todos os seus ramos. Ele não dará mais os seus frutos.
Israel perderá então a sua liberdade, perderá a sua soberania nacional. Seus filhos não sobreviverão ao cerco e nem se multiplicarão no cativeiro. O próprio Deus é o agente de toda essa sentença. Por quê? Porque Israel tapou seus ouvidos à voz de Deus. Agora o profeta diz que Deus, então, por conta disso, os rejeitará. Interessante que o profeta chama-nos a atenção dizendo, o meu Deus. O que isso mostra é que já não é mais o Deus de Israel há muito tempo. O povo já não tinha mais Deus como seu redentor. Oséias ainda retinha firme essa promessa. Oséias era a boca de Deus, anunciando para que o povo se voltasse ao seu Deus. E ele diz, o meu Deus os rejeitará por conta dos seus pecados, por conta de ser uma nação infiel, este povo escolhido dentre os povos da terra para ser propriedade peculiar de Deus, agora já não é mais de Deus. O único que era a boca de Deus naquele momento era Oséias. Este povo será rejeitado, repudiado. Não haverá festas, não haverá filhos, não haverá alegria. Por isso ele começa o capítulo 1. Não te alegres. Não há motivo para alegria no pecado. Se eu fosse fazer uma aplicação aos nossos corações, não há motivo para alegria fora de Deus. Não há motivo para alegria sem a presença de Deus. Não há motivo para alegria em viver uma vida dúbia. Ou você é de Deus ou é do mundo. Nós não podemos viver dividido. Este povo estava dividido em uma vida religiosa. Essa divisão causou a ruptura. Deus já não é mais o seu povo. Deus o rejeitou. O que resta para este povo é o juízo por parte de Deus. Este povo já não é mais conhecido como o povo de Deus. E a promessa para este povo é que eles andarão errantes, serão dispersos entre as nações. O povo que tinha pátria, o povo que era o povo de Deus, o povo que recebeu a promessa da terra de Canaã, agora está recebendo o juízo e Deus diz a eles, vocês serão dispersos. Vocês não são mais o meu povo. Vocês andarão errantes entre as nações. Que Deus nos ajude, que Deus venha sobre nós, que possamos ouvir a palavra de Deus. Como Israel teve muitas e muitas chances, como o profeta muitas e muitas vezes falou ao povo, e à medida por muito ouvir, os seus corações se endureceram, porque não viram sinais visíveis dos seus pecados. Pelo fato de estarem gozando das benesses de Deus, pelo fato do seu lagar estar cheio de vinho, pelo fato da sua eira estar cheia de trigo, pelo fato do seu plantio sempre ser bom, das bênçãos de Deus vir sobre ele, não é sinal de aprovação, irmãos. Não é porque você está com um carro bom, com uma casa boa, com uma vida tranquila, que Deus está batendo palma para a sua vida espiritual. Precisamos olhar para a palavra de Deus, o quanto Deus tem falado conosco, tem anunciado, tem reprovado as nossas atitudes. Quando haverá mudança? Quando haverá transformação? Oséias está sendo um instrumento de Deus desde o capítulo 1, anunciando que o povo está se prostituindo, se pervertendo, abandonando a lei de Deus, se curvando a outros deuses, e o povo está endurecendo, brincando com a voz de Deus. E agora Oséias é taxativo, virá o exílio, virá a Síria, virá o castigo, não haverá alegria, não haverá júbilo, não haverá filhos, não haverá família. Vocês vão se lembrar de como vocês viveram no Egito, mas só que dessa vez será um cativeiro com o povo assírio. Irmãos, que isso não seja o retrato da nossa vida espiritual. Que isso não seja o retrato das nossas vidas.
que todas as vezes que Deus, com a sua misericórdia, nos exortar, possamos ouvir a voz de Deus, que ela possa entrar em nossos corações e que possamos clamar por misericórdia e nos esforçar para mudar de vida. Amém, meus irmãos? Feche os teus olhos, dobre a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, graças te damos pela sua bondade e pela sua santa palavra. Ó Senhor, nos ajude a sermos ouvintes praticantes. Senhor, todas as suas exortações, todas as suas palavras que são anunciadas aos nossos corações, estão alertas para cada um de nós. Senhor, nos ajude a viver de acordo à tua lei. Nos ajude a abandonar os nossos pecados. Estamos sendo confrontados como povo de Israel. O Senhor nos direcionou a estudar esses profetas menores, porque o Senhor tem propósito em nossas vidas, é nos transformar à imagem e à semelhança de Cristo, e isso será feito à medida que observarmos a sua lei e a sua palavra. Nós não podemos passar por cima da sua palavra. Se a sua palavra nos manda orar, nos manda jejuar, nos manda ler as Escrituras, nos manda viver uma vida para a tua glória, Deus nos ajude a praticar a tua palavra, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e que possamos viver as bênçãos de Deus de forma digna de louvor ao teu santo nome. Senhor, não nos deixa olhar para as bênçãos e esquecer do abençoador. Não nos deixa olhar para as benesses da parte de Deus e esquecer de olhar para dentro de nós, esquecer a gratidão, o louvor, a devoção, a adoração a Deus. É o Senhor quem dá o emprego, é o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem dá o alimento, é o Senhor quem dá o sustento, é o Senhor quem dá a saúde, é o Senhor quem dá tudo em nós e para nós, ó Senhor. Que possamos nos lembrar disso todas as vezes, que possamos ser gratos ao Senhor, que possamos viver uma vida digna de louvor a esse Deus. Precisamos da ajuda do seu Santo Espírito, precisamos da sua maravilhosa presença, precisamos do seu Espírito Santo a reinar em nossos corações, a confrontar os nossos pecados e nos ajudar a mudar de vida para a glória de Deus. Amém.